E aí, galera, tudo jóia? Aqui quem fala é Ana Carolina Valentim, graduanda em História, e no vídeo de hoje nós vamos conhecer e falar um pouco sobre quem foi Tucídides. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi um dos principais pensadores, digamos assim, da Grécia Antiga, que culminou na criação posterior, é claro, da ciência histórica. Então vamos aprender um pouquinho sobre quem foi ele? Vem comigo! Bom, primeiramente, para a gente entender qual foi a importância de Tucídides na formação da ciência histórica, nós temos que entender qual foi o contexto que culminou na criação dessa ciência. Para entender isso, vamos voltar lá para o século XIX, nos 1800, quando se iniciou a dominação napoleônica na Europa, e com isso houve ali dificuldades, enfim, estruturais, de ensino e tudo mais, na Universidade Prussiana, vulgo Universidade de Berlim, à época, né? E com isso, os altos funcionários ali da universidade, né, super cultos, eruditos e instruídos, decidiram reestruturá-la como uma forma de resistência contra a dominação napoleônica. E com isso, surgiu a necessidade de se criar uma nova organização de estudos filológicos. Como assim estudos filológicos? Basicamente, disciplinas sobre a antiguidade clássica, ou seja, Grécia Antiga e Roma Antiga. Outro ponto também muito importante quanto a essas mutações do século XIX para a formação da ciência histórica foi a implantação deixa eu tentar pronunciar, Altertumswissenschaft. Não sei se eu falei certo, quem falar alemão aqui, por favor, me corrija se eu estiver falando errado, mas essa palavra aqui significa basicamente ciência da antiguidade, ciência antiga, ou no caso, história antiga. Além, é claro, de questões como a formulação da historiografia com sua metodologia científica mais adequada, e também a elaboração de grandes corpóreas documentais, nesse contexto das mudanças do estatuto, surge a figura de Tucídides como uma referência e fonte histórica extremamente valorizada, porém, esse valor que é dado a ele não é mais no sentido do discurso do método ou como um professor que dá suas lições que devem ser ouvidas e bem apessoadas, esse tipo de coisa. Não. Tucídides é visto como uma fonte e uma referência extremamente importante, mas como eu disse anteriormente, essa redução da confiança se consolidou um pouco. Ele é uma fonte extremamente valorizada, porém, é claro, com suas devidas ressalvas, no sentido de análise crítica do conteúdo que ele está transmitindo. Chegando agora, de fato, nos aportes de Tucídides para a ciência histórica, a gente tem que reconhecer a herança dos antigos aos pensadores modernos e a sobrevivência das ideias da antiguidade até os dias de hoje. Diversos pensadores ao longo da história, claro que majoritariamente os europeus, né? Mas diversos reconheceram e reconhecem ainda hoje a importância de Tucídides no sentido de documentação, de fato, dos acontecimentos históricos de sua época, né, que ele vivenciou na Grécia Antiga. Muitos pensadores dizem que ele possuía uma eloquência, ele era um mestre da eloquência, porém ele tinha um estilo conciso, tenso e difícil de ser lido, no sentido da ciência da linguagem, de fato, então talvez a gente possa interpretar como se ele tivesse uma linguagem talvez muito rebuscada, talvez muito complicada de ser facilmente compreendida de forma mais rápida, né? Eu precisaria de um tempinho maior ali para ler e para absorver o que estava sendo dito. Além disso, nós temos, no caso da influência de Tucídides, uma delimitação do assunto que estava sendo comentado por ele, né? Então ele se focava exatamente naquele assunto e também ele tinha um grande compromisso com a verdade que estava sendo dita, ou seja, a verdade no caso aletéias, né? Ele acabava trazendo um afastamento da fábula, ou seja, a forma com que ele escrevia aquele fato histórico, aquela guerra, aquele acontecimento, não tinha mais essa questão muito literata, muito estética. Era uma coisa que se afastava de fato do mito, da fábula, de certa forma. E ele também ele também trazia essa noção de imparcialidade ao contar o fato histórico, certo? Além disso,
A perspectiva de Tucídides mostra que o relato verdadeiro dos acontecimentos deve ser priorizado, sobretudo para a posteridade, e que a obra histórica em si, que estava sendo produzida por aquele historiador, por aquele pensador, por si só ela já tinha uma certa autonomia. Por si só, ela já deveria ser preservada por ter sido escrita. Só o fato de ela ter sido escrita já torna ela como uma prioridade a ser preservada e, é claro, resguardada para que a posteridade adquira conhecimentos e entendimento acerca do acontecido no passado. Para além disso, ele também nos traz o fato de como é possível transformar um caso, um acontecimento, um fato histórico, como por exemplo uma guerra da antiguidade, em uma ferramenta de ciência política para a direção das polis, ou, no caso, a direção dos estados-nação da época do século XIX europeu, e aí dos países, enfim. A importância da história nesse sentido, de como ela pode servir para a posteridade como uma forma de ter uma utilidade nas repetições que poderiam vir a acontecer em determinados fatos históricos. Ou seja, sabe aquela noção de quando a gente estuda a história para que não se repita? Pronto, é mais ou menos isso. A utilidade nas repetições que poderiam vir a acontecer no futuro, né, na posteridade, a partir daquele momento. Ou seja, basicamente, a história, a obra histórica, nesse caso, se tornaria um instrumento de inteligibilidade para as futuras gerações. E, é claro, ela teria sua devida importância como um espaço de memória dos fatos históricos do passado. Então, basicamente, de forma mais resumida, para Tucídides, a história se torna um instrumento de inteligibilidade do presente e o fazer história também é fazer política, agir no presente e para o presente. E, no caso também, Tucídides formula, ou ajuda a formular, no caso, os métodos de escrita em prosa das obras históricas e também possibilita, no futuro, a formulação da historiografia como parte fundamental da ciência histórica. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, botar um comentário, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos historiadores ou interessados na área. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e tchau, tchau! Até o próximo vídeo!